Os destaques desta edição. Candidatos tentam mudar data da eleição e a propaganda no rádio e na televisão começa hoje. Governador garante investimentos e descarta a crise na UEA. Senado deve votar hoje reforma trabalhista. Sveiter dá parecer favorável à denúncia contra Temer. PSDB adia desembarque do governo. Petrobras reduz em 2% o preço da gasolina nas refinarias. ONU marca o Dia Mundial da População, destacando direitos das mulheres. Queda de avião militar deixa 16 mortos nos Estados Unidos. Apostador de Manaus está entre os ganhadores da Loto Fácil. STJD decide interditar estádio de São Januário por falta de segurança. Homem executado em boate no centro da cidade. Abordado por 3 bandidos quando chegava em casa com a filha no colo, coronel reage à tentativa de sequestro e mata um dos assaltantes no bairro do Coroado. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5:48. Previsão do tempo. O Climatempo diz que não chove hoje, que o dia será de muito calor, 34 graus Celsius. É de 25 graus a temperatura agora aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Vento fraco com velocidade de 2 km/h. Terça-feira, 11 de julho, é o 192º dia do ano. Faltam 173 para acabar 2017. É dia de São Bento. É também o dia do mestre de banda, Dia Mundial da População. De domingo para segunda-feira, o Rio Negro baixou 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem 28 metros e 40 centímetros. Com grande fluxo de passageiros nas estações de embarque e desembarque, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1711, com a criação da Capitania de São Paulo e Minas Gerais, então desmembrada da Capitania do Rio de Janeiro, a Vila de São Paulo é transformada em cidade de São Paulo. 1973, pouso forçado do voo 820 da Varig, próximo a Paris, devido a incêndio num toalete, com 123 mortes. Entre os mortos estava Pirinto Miller, ex-chefe da Polícia Política de Getúlio Vargas, e o artista George Brader e o cantor Agostinho dos Santos. 1978, um caminhão cisterna explode num parque de campismo em Los Alfax, município de Alcanar, na Catalunha, Espanha, provocando 217 mortos e cerca de 300 feridos graves. 2006, atentados aos comboios da capital financeira da Índia, Bombaim, fizeram cerca de 195 mortos e inúmeros feridos. 5:49. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O projeto de bicicletas compartilhadas, o Monobike, ultrapassou a marca de 4.000 viagens em menos de 3 meses desde sua inauguração no dia 12 de abril. Até 30 de junho foram registradas 4.142 viagens nas 10 estações instaladas no centro de Manaus. No período, as estações mais usadas para trajetos são as instaladas no Parque Jefferson Pérez, 26,9%, Teatro Amazonas, 14,02%, e Praça Eliodoro Balbi, 6,93%. Uma manutenção de rotina está sendo realizada na estação do Colégio Militar. O horário preferido para o uso das bicicletas é o de 16 até às 18 horas. 5:50 em Manaus. Inscrições para a virada sustentável terminam nesta terça-feira. Fabrício Nascimento tem os detalhes. As inscrições para pessoas físicas e instituições interessadas em apresentar projetos na Virada Sustentável Manaus encerram nesta terça-feira, dia 11 de julho. O edital está disponível no site viradasustentável.org.br/Manaus. As inscrições são voltadas para artistas, oficineiros, palestrantes, organizações, fundações, movimentos, escolas, faculdades e equipamentos culturais. Para integrarem a programação, os projetos devem propor debates construtivos em torno de pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. As propostas selecionadas serão executadas durante a terceira edição da Virada Sustentável Manaus, que ocorrerá nos dias 29 e 30 desse mês e terão como objetivo a realização de centenas de atividades gratuitas e abertas ao público em todas as zonas da cidade. No ano passado, o evento promoveu mais de 270 atividades, entre shows, atrações culturais, ações esportivas, palestras e debates sobre sustentabilidade. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com.
5h52 em Manaus. Prefeito de Iranduba anuncia pacote de obras na área de educação, incluindo a conclusão de uma creche abandonada há quase 2 anos. Quem tem os detalhes é J. Rai. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, anunciou ontem que terá prosseguimento a partir de agora a construção da creche Maria da Soledade no bairro Novo Amanhecer, paralisada desde novembro de 2015, com cerca de 80% das obras concluídas. Chico Doido também anunciou que a prefeitura fará melhorias em escolas municipais que foram encontradas pela nova gestão em precárias condições estruturais. Na lista das unidades que serão contempladas com o pacote de obras da educação estão as escolas municipais Segundo Eblin, Creuza Abesse Fará e Hérvila Souza de Assis, todas na sede do município, e Padre Lourenço Benesperi em Cacaupireira. As reformas, segundo o prefeito, serão feitas com parte dos recursos recebidos ontem do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Fundeb, da ordem de mais de 7 milhões de reais. Caiu, graças a Deus, numa boa hora. Os colégios de Iranduba estão todos eles sucateados. Nós agora já estamos andando nos colégios para fazer um levantamento para ver aqueles que estão com mais problemas, com mais dificuldade, para a gente poder fazer uma reforma neles. Segundo o vereador Edson Nicásio, que já foi secretário de Educação do município, o dinheiro recebido ontem pela prefeitura de Iranduba é uma espécie de compensação por parte do governo federal. Mais de 6.905.000 reais, que somando com o Fundeb desse mês de julho, dá um total de mais de 7 milhões. Para a educação é uma notícia maravilhosa que veio a calhar em uma boa hora. Em tempo, o prefeito Chico Doido visitou na manhã de ontem a Ilha da Marchantaria, onde pelo menos 3 casas desabaram no fim de semana em mais um deslizamento de terras. O prefeito anunciou que vai pleitear junto ao superintendente do INCRA, Sandro Maia, uma área na terra firme para assentar as famílias da comunidade, a exemplo do que está sendo feito em relação aos moradores da Costa do Catalão, outra localidade afetada pelo fenômeno das terras caídas. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 5h54. Entidades representativas das pessoas vivendo com HIV/AIDS e outras entidades do movimento de luta contra o HIV/AIDS no Amazonas protocolaram denúncia no Ministério Público Federal sobre o fracionamento dos medicamentos para tratamento da doença devido ao atraso na entrega da ARV pelo Ministério da Saúde. Os atrasos começaram no início de 2017, o que gera o fracionamento dos medicamentos, comprometendo o tratamento, principalmente das pessoas que vêm de outros municípios para pegar medicamento que seria para 3 meses e recebe fracionado. Os pacientes de Manaus também estão sendo atingidos por este fracionamento. Já quem pega seu medicamento no município de origem fica mais prejudicado ainda, pois as viagens longas pelos rios do Amazonas aumentam o atraso para a entrega do medicamento. Isso sem falar que pouco mais de 20 dos 62 municípios do Amazonas têm aeroporto. Nesta quarta-feira, cerca de 80 produtores estarão no estacionamento interno G1 do Shopping Ponta Negra, comercializando na feira de produtos regionais. Itens como hortaliças, doces, queijos, mel, pães e pescados estarão disponíveis aos consumidores que visitarem o centro de compras. A feira acontecerá sempre às quartas-feiras de 16 às 20 horas. Veículos de aluguel que circulam no Amazonas deverão passar por uma inspeção técnica para a emissão de certificado de inspeção antes de fazer o licenciamento anual a partir do próximo dia 1º de agosto. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran AM, a inspeção técnica averigua as condições de segurança do veículo para circulação, além da emissão de gases poluentes pelos automóveis. Segundo Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran, o objetivo da exigência é despertar o motorista para a importância da manutenção preventiva nos veículos como forma de evitar acidentes e não poluir o meio ambiente. Emissoras de serviço de som que estão retransmitindo o Jornal da Manhã.
Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Olhuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Altazes FM em Altazes. Palmeira FM, Manacapuru. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM de Anamã. Maran FM de Maran. Rádio Cabocla FM de Altazes. Urucará FM Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Rádio Urucurituba FM. Independência de Maués. Tupã e eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Rádio Iranduba.net. Rádio Gospel 7 de Manacapuru. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz 6 Irmãos do Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla na Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Porta Minha Mudar.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. É uma grande rede para colocá-lo em dia com os acontecimentos a cada amanhecer. 5h58. O tempo é bom em Manaus, com céu claro e temperatura já a esta altura de 26 graus. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Ao longo dos tempos, a área da beleza vem ganhando mercado e com o avanço da tecnologia surgiram produtos inovadores que fizeram com que essa área alcançasse um grande crescimento com cosméticos e produtos de beleza. Aliás, há um bom tratamento, serve até para elevar a autoestima. Ciente da necessidade de estar acompanhando essas mudanças, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, realiza nesta terça-feira o Manacá Beleza 2017, uma espécie de feira que vem para mostrar à sociedade a arte de embelezar e os lançamentos de produtos e serviços da área. Robson Gadelha, gerente do SENAC Manacapuru, detalha o evento e aproveita para lançar o convite. Zé, já são 11 anos o evento Manacá Beleza. Esse evento ele tem como objetivo promover um momento de informação e interação com as novidades do mercado da beleza. Então, os profissionais da beleza de Manacapuru, sejam cabeleireiros, manicures, depiladores, esteticistas, estão convidados a participar desse evento. É um momento onde nós trazemos as novidades desse mercado para que eles possam conhecer, ter acesso aos distribuidores dos produtos para que possam comprar mais barato e também melhorar a qualidade do trabalho deles aqui em Manacapuru. Então, todos os profissionais estão convidados para, durante o dia, das 9 até as 18 horas, virem ao SENAC, visitar a feira de exposição, participar das nossas oficinas, participar das palestras, para aprender um pouco mais, para melhorar o seu conhecimento e a sua capacitação profissional ficar mais aprimorada para que você possa diversificar o seu trabalho no seu salão de beleza e no seu negócio de beleza aqui em Manacapuru. O Manacá Beleza realizar-se na sede do SENAC Manacapuru, situado na rua Valdemar Ventura, 612, São José. A entrada é franca. Em tempo, o presidente Rio do Teles da Ciranda Guerreiros Moura informa que todos os presidentes da Ciranda de Manacapuru estarão reunindo com o governador Davi Almeida na tarde de hoje para acertar os últimos detalhes para o 21º Festival de Cirandas, que acontece no mês de agosto. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h04 em Manaus. Confirmada para as 10 horas de hoje a sessão especial em homenagem aos 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros do Amazonas, a segunda instituição mais antiga do Brasil. A propositura de autoria do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR, em reconhecimento ao trabalho que realiza em favor da população. Manaus Cult divulga edital final do Festival Folclórico do Amazonas. Fabrício Nascimento. A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos Manaus Cult homologou o resultado final do edital de chamada pública número 006/2017, que prevê o apoio financeiro aos grupos e associações folclóricas de Manaus que participarão do 61º Festival Folclórico do Amazonas. No total, 5 proponentes tiveram suas propostas habilitadas. Receberão o apoio a Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus, a Associação Folclórica Cultural do Amazonas, a Associação Cultural Folclórica Educandense Boi Bumbá Garanhão,
a Associação Folclórica Cultural Boi Bumbá Corre Campo e a Associação Cultural Boi Bumbá Carinhoso. A Liga Independente dos Grupos Folclóricos de Manaus e a Associação Folclórica Cultural do Amazonas representam mais de 80 grupos folclóricos que integram a categoria bronze e prata do Festival Folclórico do Amazonas. O resultado do edital foi publicado na edição 4.161 do Diário Oficial do Município do dia 7 de julho e também pode ser consultado no portal Viva Manaus pelo link vivamanaus.com/editais. Este ano, o Festival Folclórico ocorrerá no Anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, no período de 21 de julho a 7 de agosto. 6h06 em Manaus. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado julga nesta terça-feira, a partir das 10 horas, 40 processos em sua 23ª sessão ordinária. Entre os processos a serem apreciados estão 12 recursos de revisão ordinária e de reconsideração, 11 prestações de contas e 6 representações. Contribuintes com dívidas de taxas referentes a engenhos publicitários, alvarás de construção e licenciamentos urbanos já podem procurar o Instituto Municipal de Planejamento Urbano Implurb e quitar os débitos com descontos sobre juros e multas. Conforme o diretor-presidente do Implurb, Cláudio Guenca, a pasta aderiu à 3ª edição do Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, o Refis Municipal, e por meio dele o cidadão, pessoa física ou jurídica, poderá quitar seus débitos junto ao órgão diretamente até o dia 31 de agosto. A grande oportunidade dos requerentes aqui do próprio Instituto Municipal de Planejamento Urbano estarem participando desse programa de recuperação fiscal do município. É uma forma inédita que a CEMEF nos incluiu nesse momento para que nós pudéssemos oportunizar a todos que constituem débito junto ao Implurb, pudesse resgatar sua credibilidade, pudesse retomar as negociações com a questão das isenções aí, que a gente chega até 100% de juros e multa para quem tem débitos conosco até o dia 31/12 do ano 2016. 6h07 em Manaus. Em entrevista à Rádio Difusora ontem de manhã, no programa Valdir Correia, o governador Davi Almeida descartou que a Universidade do Estado do Amazonas esteja correndo o risco de fechar as portas. Não é essa a tragédia que foi anunciada. O pior já passou. Quero trazer a realidade, dizer que a UEA vai receber mais dinheiro esse ano. Eu tenho visitado o interior e já estou dando ordem de serviço para a continuidade de obras que estavam paradas de centros e núcleos de ensino superior. Essa é a realidade da universidade, afirmou o governador. Davi Almeida apresentou os dados que apontam para a recuperação do orçamento da instituição em 2017. Ano passado, a universidade fechou o ano com um orçamento em torno de 330 milhões. Este ano, a estimativa é que a UEA possa receber em torno de 400 milhões de reais. Se as estimativas estiverem corretas, vamos recuperar cerca de 70 milhões de reais. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas afirma que trabalha para atender o cronograma para eleições do dia 6 de agosto. Uma das principais preocupações do momento é com os mesários. Até o momento, 10 mil pessoas ainda não compareceram. Para esta eleição foram convocados os mesmos mesários que atuaram nas eleições municipais em 2016, cerca de 28 mil, segundo o diretor-geral do TRE-AM, Messias Andrade. 6 dos 9 candidatos que concorrem à vaga de governador tampão na eleição suplementar se articulam para atrasar em uma semana a realização do primeiro turno do pleito. Ontem, os defensores dessa proposta apresentaram um requerimento no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, pedindo que a data da eleição marcada para 6 de agosto seja alterada para o dia 13. Após os juízes da propaganda eleitoral firmarem acordo em reunião com todos os candidatos, mudando de segunda para esta terça-feira o início dos programas da TV e no rádio, Rebeca Garcia, do PP, Marcelo Serafim, do PSB e Jardel, PPL, participaram de uma reunião com esse objetivo, alterar a data da eleição em uma semana. O TRE ainda analisa a mudança, mas é quase certo que a data de 6 de agosto será mantida. Polícia. No mês de junho, uma média de 11 assaltos a ônibus foi registrada por dia no transporte público de Manaus, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado. Nos 6 primeiros meses do ano, 1.815 roubos já foram registrados. O prejuízo para as empresas passa de R$500 mil. De acordo com o registro de assaltos do Sinetran, as empresas que mais foram assaltadas em 2017 são a Integração Transportes, com 459 crimes e um prejuízo de R$140.843,25, e a Global GNZ
com 358 assaltos e prejuízo de R$ 95.266,80. Em terceiro aparece a Azaí Transportes com 220 assaltos e prejuízo de R$ 44.035,75. 6h14 em Manaus. Informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Desentendimento entre homens termina com agressões a golpe de foice e faca na zona rural de Manacapuru. Segundo informações, um bate-boca entre dois homens terminou com a agressão a golpe de foice na comunidade São Luís Gonzaga, no Caviana, a zona rural de Manacapuru. A vítima, Wilson Moreira Miranda, foi trazido na manhã de ontem para a sede do município e levado ao Hospital Lázaro Reis, onde recebeu atendimento. A esposa da vítima esteve na delegacia, onde registrou a ocorrência e apontou 4 homens como sendo os autores do crime. Segundo o que relatou a esposa de Wilson, os 4 homens identificados como Kedson, Erivelto, Edmilson e Cleuson invadiram a sua residência na tarde de domingo e desferiram vários golpes de foice em seu esposo Wilson. Ainda segundo ela, o motivo teria sido esse bate-boca mais cedo com o seu colega de copo, enquanto consumiam bebida alcoólica em um bar lá na comunidade. O Wilson deu entrada no hospital por volta das 7h30 de ontem, em estado grave. Após receber os primeiros procedimentos médicos, ele foi removido para o pronto-socorro 28 de agosto em Manaus. Já no hospital, familiares de um homem identificado como Cleuson Rodrigues, que também deu entrada no dia anterior, relataram que o Wilson teria agredido primeiro Cleuson com uma facada na região cervical. Fato esse que motivou a invasão à casa de Wilson e os golpes de foice. Segundo o registro no hospital, Cleuson deu entrada em estado grave e devido a esses ferimentos gravíssimos, ele perdeu os movimentos inferiores. Ele também foi removido para a capital Manaus. Feia a briga de foice. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio Zegdeg. 6h16 em Manaus. Policiais da Secretaria de Segurança Pública prenderam na manhã de ontem 2 foragidos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim Compage. Com eles, a Secretaria de Segurança Pública contabiliza 47 recapturas de foragidos em 2017, por meio do trabalho das equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integrada. Luiz Carlos Alves da Silva, foragido desde junho de 2017, responde pelos crimes de roubos a ônibus e roubo em ponto de ônibus. Ele foi denunciado pelo 181, diz que denúncia da Secretaria de Segurança Pública, e preso nas primeiras horas da manhã na rua Pau d'Arco, no Monte das Oliveiras. Algumas horas depois da prisão de Luiz Carlos, a Secretaria de Segurança Pública recebeu denúncia sobre outro foragido do sistema prisional. Romilson Souza Santos, foragido desde julho de 2015, é acusado de roubo de motos e foi preso na rua Terra Nova, bairro São José Operário 1. Ambos estavam escondidos na casa de familiares e não ofereceram resistência durante a abordagem. O quarto suspeito de incendiar o carro do delegado Paulo Gadelha em Guajará foi preso no município. Outros 3 homens já haviam sido detidos, entre eles o suspeito de ser o mandante do crime acontecido no dia 4 de julho. O crime era planejado pelos criminosos há 2 meses após prisões feitas pelo delegado. De acordo com o delegado, uma testemunha informou que o grupo planejava a morte dele há pelo menos 2 meses. O atentado teria acontecido devido a prisões feitas por ele, que era titular da 69ª Delegacia Interativa do município. Gadelha teve o carro incendiado pelos homens na madrugada da terça-feira, dia 4. O veículo estava estacionado na garagem da casa do delegado, que dormia quando o fato aconteceu. 3 homens foram presos pelo crime na última sexta-feira. Um dos suspeitos disse publicamente que pretendia se vingar, porque o delegado estava dificultando o tráfico na cidade, lhe causando prejuízo de mais de R$50 mil com apreensão de drogas, veículos, honorários de advogados para soltá-lo e não tinha recursos para pagar seus fornecedores, informou Ricardo Cunha, delegado titular do 4º Distrito Integrado de Polícia, que apura o caso. Grande fornecedor. Após o crime, o delegado viajou para Manaus e está em processo de transferência para atuar em outro município. 6h19. Cerca de 800 quilos de drogas foram apreendidos nesta segunda-feira em uma ação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, com apoio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, e Grupo Especial de Resgate e Assalto Fera da Polícia Civil.
4 pessoas foram presas. As equipes apreenderam a droga skunk, pasta base de cocaína, no porão de uma embarcação no porto de Beruri. Os criminosos estavam disfarçados de pescadores e faziam segurança da droga armados com um fuzil e 4 escopetas. Segundo a Secretaria Executiva de Inteligência, através da sua titular, Tâmara Assad, a droga pertencia a uma facção criminosa do Amazonas. Nossa investigação mostrou que a droga era oriunda de Tabatinga e tinha como destino Manaus. Daqui também iria para as cidades do Nordeste, afirmou. Com a apreensão desta segunda-feira, somam-se mais de 7 toneladas de drogas apreendidas no estado em 2017, quantidade superior ao mesmo período de 2016. O corpo de um homem de 25 anos foi encontrado amarrado a uma árvore na manhã de ontem no município do Careiro Castanho. Segundo a Polícia Civil, o homem era suspeito de um latrocínio ocorrido em abril deste ano. De acordo com informações do investigador Gonzaga Júnior da 33ª Delegacia Interativa de Polícia, o corpo foi encontrado por populares em uma área de mata. O homem estava amarrado a uma árvore e apresentava diversas perfurações de arma branca pelo corpo. O corpo do taxista José Neto, de 65 anos, e foi encontrado por moradores da Avenida Desembargador João Machado, em uma área de vegetação no bairro Alvorada, centro-oeste de Manaus. Policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária SICOM foram acionados por volta das 9 horas e encontraram o corpo seminu ensanguentado e com um tiro no olho esquerdo. A perícia técnica da Polícia Civil afirma que não há sinais de agressão física. A polícia afirma ainda que há indício de que o crime ocorreu às 5 horas e que José foi morto no mesmo local em que o corpo foi encontrado. Ainda não há informações sobre a autoria do crime. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. De acordo com a análise da perícia técnica da Polícia Civil, o taxista foi morto no local onde o corpo foi abandonado. Suspeitos do crime teriam entrado de ré com o veículo na mata e cometeram um homicídio. Marcas de pneu foram vistas na via. De acordo com informações repassadas por testemunhas, o interior do carro está coberto de sangue, revirado. As portas estavam abertas. Após abandonar o veículo, um grupo de ao menos 5 homens deixaram o local correndo, afirmando testemunhas à polícia. Ailson da Silva Laranjeira, de 21 anos, foi morto a tiros no estacionamento de uma boate na noite de ontem no centro de Manaus. Segundo informações da polícia, um homem em um carro teria efetuado os disparos. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite no estacionamento de uma boate na rua Tamandaré, no centro da capital. Segundo a equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, um homem em um carro chegou ao local, desceu do veículo e efetuou 3 disparos contra a vítima. O infrator fugiu após os disparos. Em Manaquiri, Israel Fernandes, de 41 anos, foi morto a golpes de faca a noite passada, segundo informações do IML. No bairro do Coroado, um capitão que chegava em sua casa com o filho no colo foi abordado por 3 bandidos. Eles tentaram sequestrar o militar, que reagiu, e um dos assaltantes acabou morto. O fato aconteceu por volta das 22h30. Os bandidos, segundo informações, não chegaram a atirar, o que pode significar que eles usavam simulacros. O corpo do assaltante está no Instituto Médico Legal. Os números das loterias. Aqui no concurso 4.425, dezenas sorteadas 05, 18, 48, 78 e 80. 05, 18, 48, 78 e 80. Ninguém acertou a quina. A quadra saiu para 95 apostadores, cada um leva R$5.536,45. O terno teve 7.768 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$101,81. Para quem fez o Duque, foram 186.512 apostadores. O prêmio é de 2,33, ou seja, R$2,33. Aliás, eu faço o concurso 1535, saiu para 5 apostadores, cada um vai receber R$264.761,12. Mas que não saía. E os apostadores são de Manaus, um de Brasília, um de Oliveira, Minas Gerais, para não perder o costume, Perdizes também, Minas Gerais, e São Bernardo do Campo, em São Paulo. Com 14 acertos, foram 650 ganhadores, com premiação de R$895,21. 13 acertos, 19.738, R$20 para cada um. 12 acertos, 219.185 ganhadores. O prêmio R$8. E para R$4, muitas apostas. 1.079.157.
Cada um recebe R$4. Vamos às dezenas da Loto Fácil no concurso 1535. 03 04 05 07 08 12 13 15 17 18 21 22 23 24 e 25. Vamos repetir os números da Loto Fácil. 03 04 05 07 08 12 13 15 17 18 21 22 23 24 e 25. Agora 6h28 em Manaus. Esportes. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, Paulo César Salomão Filho, atualmente no exercício da presidência, deferiu o pedido de interdição do estádio São Januário, palco de cenas de violência e vandalismo na partida entre Vasco e Flamengo, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro no último sábado. Na decisão ficou condicionada a liberação do estádio à vistoria da Confederação Brasileira de Futebol, CBF, com laudos obrigatórios para o pleno funcionamento do estádio e segurança dos torcedores. A 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro terminou ontem à noite com a vitória do Sport sobre o Curitiba na casa do adversário em Curitiba por 3-0. Com o resultado, o Sport entrou no G6, grupo dos 6 melhores times da competição, e que dá direito a uma vaga na Copa Libertadores com 18 pontos. Já o Curitiba caiu do 11º para o 12º lugar com 16 pontos. O líder é o Corinthians com 32. E nessa segunda-feira o técnico Eduardo Batista foi demitido do Atlético Paranaense, que está em 14º lugar com 15 pontos, após o empate em 1-1 com a Chapecoense na casa do adversário lá em Chapecó. O gestor de futebol do Atlético Paranaense, Paulo Autor, também saiu. A 13ª rodada da Série A terá as seguintes partidas nesta quarta-feira: Atlético Mineiro e Santos, Ponte Preta e Bahia, Fluminense e Botafogo, Palmeiras e Corinthians, Atlético do Paraná e Cruzeiro, Vitória e Vasco. E na quinta-feira jogam Flamengo e Grêmio, São Paulo e Atlético de Goiás, Avaí e Curitiba, Sport e Chapecoense. E hoje tem muita bola rolando. Às 19h15 pelo Campeonato Brasileiro da Série B jogam Criciúma e Paysandu. E ainda Brasil de Pelotas e Oeste e Londrina e ABC. Jogos das 20h30, América Mineiro e Boa Esporte, Vila Nova e Paraná, Guarani e Goiás. Às 20h30 jogam Ceará e Internacional. Já às 21h30, Náutico e Juventude. E CRB e Figueirense. Às 21h30 também pelo Campeonato Brasileiro Série B jogam Luverdense e Santa Cruz. Os jogos das Copas Sul-Americanas, 19h15, Huracan e Libertad. Às 21h45 jogam Cerro Porteño e Boston River e Oriente Petroleiro e Tucumã. Últimas notícias. Encargos previdenciários e trabalhistas somados aos benefícios sociais representam encarecimento de até 15% da mão de obra de um colaborador aqui no Polo Industrial de Manaus, em relação a um funcionário industrial que atua em outra região do país, afirmou o vice-presidente da FIEAM, Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo. Os custos são gerados em contrapartida à política de incentivos fiscais concedida pelo governo do estado às fabricantes instaladas na capital amazonense e, segundo os empresários, em algum momento podem pôr em risco a continuidade de algumas empresas, como é o caso da chinesa Mototrax da Amazônia. De acordo com Azevedo, as indústrias brasileiras são responsáveis pelos custos demandados pelas legislações previdenciária e trabalhista, mas o Amazonas, devido à política de incentivos fiscais, as indústrias beneficiadas ficam obrigadas a garantir, além dos encargos previstos por lei, os benefícios sociais definidos por meio de convenções trabalhistas. 6h35. A Petrobras reduziu de novo o preço da gasolina vendida nas suas refinarias às distribuidoras em 2% e do diesel em 1,7%. O reajuste entra em vigor hoje. O anúncio foi feito no site da companhia. Esse é o 5º reajuste neste mês para os 2 produtos. Houve reduções em 4 deles, sendo as maiores no dia 1º, quando os preços para a gasolina tiveram redução de 5,9% e os do diesel de 4,8%. A única alta no período foi no dia 4 de julho de 1,8% para a gasolina e 2,7% para o diesel. O superávit comercial do agronegócio brasileiro passou de 7,22 bilhões em junho de 2016
para 8,12 bilhões de dólares em junho de 2017. O resultado é o segundo maior da série histórica para mês de junho, abaixo apenas de junho de 2014, quando atingiu 8,40 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A arrecadação das loterias federais apresentou aumento real de mais de 6% no segundo trimestre de 2017, comparado com o igual período do ano passado. O valor chegou a 3,45 bilhões de reais, segundo o boletim de acompanhamento do mercado de loteria divulgado ontem pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. O governo do Peru anunciou que chamou para consulta seu embaixador no Equador, Hugo Otero, devido à decisão do país vizinho de construir um muro na fronteira. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores peruano disse que a decisão faz parte da construção do chamado Parque Lineal na faixa direita do Canal Internacional de Zidamilha, que continuou apesar dos pedidos formulados pelo Peru para que fosse paralisada. O governo peruano afirmou na nota que a obra representa um descumprimento do acordo de bases que faz parte dos acordos de Brasília de 1998, por meio do qual o Equador se obrigou a deixar livre uma faixa de 10 metros ao lado direito do canal de fronteira para que os dois países pudessem realizar sua manutenção e limpeza. Um incêndio em uma empresa de produtos petroquímicos provocado pela explosão em um depósito de gás deixou pelo menos 44 pessoas feridas em Alexandria, no Egito, conforme veiculou a agência de notícias MENA. A instalação onde aconteceu o acidente está localizada na estrada entre a capital do país, Cairo, e Alexandria. A polícia egípcia matou 6 pessoas suspeitas de simpatizarem com o grupo extremista Estado Islâmico durante uma incursão a um apartamento no sul do país, informaram as autoridades locais. Os suspeitos dispararam contra os policiais quando os agentes se aproximavam de seu esconderijo em Beirut, cidade da província de Asyut. Os policiais reagiram e os mataram, informou o Ministério do Interior. Um soldado americano que serviu no Iraque e no Afeganistão e agora estava alocado no Havaí foi preso sob acusações de providenciar material de apoio a extremistas do Estado Islâmico, disse a FBI nesta segunda-feira. Ekain Kakanja, de 34 anos, um soldado da ativa que pertence à 25ª Brigada de Combate Aéreo da 25ª Divisão de Infantaria, estava sob investigação do Exército e do FBI havia mais de um ano. As Nações Unidas informaram que mais de 300 mil pessoas teriam contraído a cólera no Iêmen. De acordo com o Escritório da ONU para os Assuntos Humanitários, OCHA, o total de mortes registradas foi de 1,7 mil em 75 dias, no surto sem precedentes. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma nova missão na Colômbia para ajudar a ex-guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, em seu desafio de se reintegrar à sociedade após mais de meio século de conflito armado. A missão política terá um período inicial de 1 ano e começará em 26 de setembro, quando acaba a primeira missão da ONU encarregada de verificar a deposição das armas dos ex-guerrilheiros da Colômbia. O secretário de Estado americano Rex Tillerson chegou nesta segunda-feira ao Kuwait para uma visita de vários dias pela região do Golfo para tentar desatar a profunda crise entre o Catar e seus vizinhos aliados estratégicos dos Estados Unidos. De acordo com o Departamento de Estado, a agenda inclui Catar e Arábia Saudita. Este 11 de junho é o Dia Mundial da População. A data foi instituída pela Assembleia Geral da ONU em 1990 para chamar a atenção para o tema. O Dia Mundial da População é celebrado em parceria com governos e a sociedade civil. Este ano, a data coincide com a abertura do encontro de cúpula sobre planejamento familiar realizado em Londres, no Reino Unido. A reunião é organizada pelo Departamento Britânico para Desenvolvimento Internacional, a ONU, a Fundação Bill Melinda Gates e a FP 2020, entre. De acordo com as Nações Unidas, 225 milhões de mulheres que tentam evitar a gravidez utilizam métodos inseguros de contracepção. Muitas delas não têm acesso à informação, a serviços em suas próprias comunidades. A maioria das mulheres nessas condições vive nos 69 países mais pobres do mundo. Uma das preocupações da ONU é com grupos negligenciados como adolescentes e jovens, mulheres e meninas em crise humanitária. A proposta do encontro é reforçar uma rede de doadores que possam financiar os serviços necessários
a essas mulheres. As inundações provocadas por chuvas torrenciais no sul do Japão já deixaram 25 mortos nos últimos dias, segundo o último boletim divulgado pelo governo nesta terça-feira. A ilha de Kyushu foi devastada por torrentes de água formadas por chuvas sem precedentes que levaram estradas e destruíram casas e até prédios. Além dos 25 mortos, 25 pessoas seguem desaparecidas, informou o porta-voz do governo Yoshihide Suga. Um avião militar caiu no estado americano do Mississippi, matando as 16 pessoas que estavam a bordo, informou a agência local de emergência citada pela rede CNN. As 16 vítimas estavam no avião do Corpo de Fuzileiros dos Marines e não há sobreviventes. O jornal local Clarion Ledger informou que um US Marine Corps C-130, um avião de abastecimento, caiu em uma plantação de soja no limite dos condados de Sunflower e LeFlore. Agora 6h41. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizou em depoimento à justiça a suspeita de que nomeava pessoas para cargos no governo, ciente de que haveria um suposto compromisso delas em desviar recursos para partidos políticos. Ao falar numa ação contra a senadora Gleisi Hoffmann do PT do Paraná, na última sexta-feira, o petista criticou o modo como, segundo ele, o Ministério Público faz as acusações contra políticos pela corrupção na Petrobras. Arrogante e se achando o Deus do Brasil, Lula disse, entre outras coisas, que o jeito é nomear para os cargos só gente do Ministério Público. 6h42. A reunião de 15 integrantes da cúpula do PSDB na noite de ontem no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, durou pouco mais de 4 horas, terminando no início da madrugada de hoje. As lideranças discutiram a manutenção ou não de apoio ao governo de Michel Temer do PMDB e também a direção do partido na questão da denúncia por corrupção passiva contra o presidente. O encontro não tem poder de resolução. Por isso, os caciques tucanos adiaram a definição sobre o desembarque do governo. Novas reuniões devem ser marcadas para esta terça ou para a quarta-feira. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou o pedido feito por 18 senadores da oposição para suspender a tramitação da votação da reforma trabalhista no plenário do Senado. No mandado de segurança, os parlamentares queriam a suspensão da tramitação por alegarem a necessidade da realização de cálculos do impacto da lei nos cofres públicos, como determinaria a emenda constitucional dos gastos públicos. Na decisão, a ministra entendeu que o judiciário não pode fazer interferência nos atos do Congresso antes da aprovação da matéria. Não compete ao Poder Judiciário, por maior que seja a extensão que se pretenda conferir às suas competências constitucionais, analisar o mérito do ato dessa natureza nesta fase do processo legislativo, disse a ministra. O deputado Sérgio Sveiter, relator na Câmara da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, recomendou ontem o prosseguimento do processo. A leitura do parecer durou 1 hora. O advogado de Temer chamou a denúncia de infâmia e disse ser mentira a acusação de que o presidente recebeu propina. Os deputados ganharam tempo para analisar o parecer do relator e as discussões sobre o documento devem começar apenas nesta quarta-feira. A votação da reforma trabalhista está marcada para as 11 horas, mas a expectativa entre os parlamentares é que a discussão tome toda a tarde. Se o texto aprovado for o mesmo que saiu da Câmara, seguirá direto para a sanção de Temer. Caso haja alterações, voltará para nova discussão dos deputados. Entre as mudanças propostas, a reforma estabelece que pontos negociados entre patrões e empregados em acordos coletivos tenha força de lei. O projeto também permite parcelar férias em até 3 vezes e acaba com a contribuição sindical obrigatória. Para governistas, a reforma modernizará a legislação e ajudará o país a sair da crise. A oposição diz que o projeto precariza as condições de trabalho. O deputado Marcos Pestana, PSDB de Minas Gerais, relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018, restringiu a ampliação de despesas obrigatórias a partir do ano que vem em seu relatório substitutivo. O parecer foi entregue e deve passar por votação na próxima quarta-feira amanhã em sessão no Congresso Nacional. O relator justifica que, diante do contexto de restrição dos gastos públicos, não há margem para expansão de nenhuma despesa, uma vez que as despesas primárias que poderiam ter aumento progressivo já se encontram no limite estabelecido pelo novo regime fiscal. Por isso, no relatório preliminar, determina que no exercício de 2018, toda e qualquer ampliação de despesas obrigatórias decorrentes de proposição legislativa
ou medida provisória dependerá necessariamente de cancelamento equivalente de outra despesa. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Denúncia contra Temer já tem mais da metade dos votos necessários para ser aceita. A Folha de São Paulo. Carmen Lúcia nega suspender votação da reforma trabalhista. O Estado de São Paulo. Assaltantes atropelam grávida no Rio que perde o bebê. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Presidente do INSS diz que sem dinheiro, serviços param até o fim do ano. Valor Econômico. FHC diz não ter espaço na agenda para encontrar Temer. Estado de Minas. Inscrições para o FIES no segundo semestre começam dia 25 de julho. Jornal do Comércio. Começam nesta terça as inscrições para concurso do TCE. O Diário do Nordeste. Polícia Civil apreende 350 quilos de maconha em sorveteria. O Diário do Nordeste é de Fortaleza, o 0 Hora de Porto Alegre. Supremo vai julgar no mérito descriminalização da maconha para fins medicinais. O Brasil Econômico. Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda. Sobre esta manchete do Correio Brasiliense, presidente do INSS diz que sem dinheiro os serviços param até o fim do ano. Parece terrorismo. Destaque de capa também dos jornais locais. O Centenário Jornal do Comércio. Posto Amazonas balança empresas na crise. Agora. Taxista é roubado, arrastado e morto com tiro no olho. Em tempo. Celulares sem registro serão bloqueados. A crítica. Nepotismo na Assembleia. Deputado promove nepotismo em família. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Fabrício Nascimento, José Alberto Zeguedeg e J. Rai. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.